Galera, tudo bom? Professor Carlos aqui de Geografia. Vamos lá para mais uma aula online de hoje? Bom, hoje nosso tema é clima e os seus fatores. Vamos tentar entender o que é o clima, qual a diferença entre clima e tempo atmosférico, se existe, se não existe. Vamos tentar entender também os fatores do clima, aqueles fatores que alteram o clima de um lugar para o outro. Tentar entender por que aqui no Rio de Janeiro é tropical, úmido, já lá próximo a Brasília, o centro do Brasil já é tropical típico, no Amazonas equatorial. Quais são os fatores que alteram o clima de um lugar para o outro e tentar entender um pouquinho disso tudo. Se você gosta do tema, se você curte aqui esse tema de geografia, peço que você dê um like aqui no vídeo aqui, compartilhe com seus colegas e vamos lá para a aula. Bom, vamos falar sobre os climas. O que é o clima? Bom, o clima, em sua definição, em seu conceito, vai falar o quê? Que é a sucessão habitual dos tipos de tempo atmosféricos que se repetem durante o período de tempo. Para ser mais exato, 30 anos. Eu vou estar observando essa sucessão de tempos atmosféricos e durante 30 anos eu vou conseguir caracterizar aquele lugar, aquela região com um clima específico. E isso vai ser extremamente importante, porque clima eu não consigo caracterizar no primeiro momento. Eu preciso ter essa observação para poder caracterizar o clima. E segundo, eu quero trazer aqui, salientar, apontar para vocês a quantidade de climas no território brasileiro. Eu tenho o equatorial, o tropical, o semiárido, o tropical de altitude, o tropical atlântico ou tropical úmido, o subtropical. É claro que esses nomes podem ter alguma variação de um livro para o outro, de um autor para o outro, mas esses são os nossos climas. E por que o Brasil tem tantos climas assim? Primeiro, pelo tamanho. O Brasil é muito grande, principalmente de norte a sul e de leste a oeste. O Brasil é muito grande. E por esse motivo, o Brasil vai ter muitos fatores agindo nos climas em determinadas regiões. E por esse motivo, o Brasil vai ter muitos climas, um diferente do outro. Por esse motivo, nós vamos tentar entender quais são esses fatores e o que esses fatores estão alterando e modificando ou influenciando o clima daquele lugar. Outra coisa que eu quero destacar para vocês aqui é que clima é diferente de tempo atmosférico. O tempo atmosférico, ele é dinâmico. Aquilo que você vê lá no jornal, lá a moça do tempo falando se vai chover, vai fazer sol, aquilo é tempo atmosférico. É diferente porque o tempo atmosférico, ele é dinâmico, ele é inconstante, ele está constantemente sendo alterado, constantemente sendo modificado. Por exemplo, aqui agora está chovendo, mas talvez amanhã pode ficar nublado, ou fazer sol, ou chover mais ainda. Por quê? O tempo ele é inconstante, ele está sempre modificado. Diferentemente do clima. O clima não, o clima ele é constante. Para você alterar o clima de um lugar, alguma catástrofe muito grande tem que acontecer. Por exemplo, o clima aqui do Rio de Janeiro é tropical úmido, ou tropical atlântico. Para modificar esse clima, alguma coisa extraordinária precisa acontecer. Por quê? O clima é a sucessão do tempo atmosférico durante um período de 30 anos. Eu vou observar esse tempo atmosférico e durante 30 anos eu vou dizer, vou caracterizar. Não, olha só, tem dias que faz sol, tem dias que faz frio, mas na maior parte do tempo, aqui no Rio de Janeiro, o tempo é tropical, é quente, faz calor. Então, o clima ali é tropical, só que tem bastante chuva. A chuva é bem distribuída durante o ano. Então, eu vou dizer que é tropical, úmido. Então, o clima ele vai estar sempre sendo constante. O clima de uma região dificilmente, como falei, só por uma catástrofe, ele vai ser alterado, ele vai ser modificado, beleza? Então, grave isso. Clima, ele é constante, ele é uma sucessão de tempos atmosféricos, ele não muda. Já o tempo atmosférico, ele é dinâmico, ele é inconstante, ele está a todo momento sendo alterado, a todo momento sendo modificado, beleza?
Bom, e outra coisa que eu quero destacar aqui é que os fatores que alteram o clima são três. Eu tenho os fatores astronômicos, os fatores meteorológicos e os fatores geográficos. Nós vamos abordar cada um desses fatores aqui. É claro que, para dar um resumo geral, que os fatores astronômicos são aqueles fatores ligados aos astros, ao Sol, à Lua, até o nosso planeta mesmo. Isso são os fatores que vão estar alterando o clima. Já os fatores meteorológicos, os ventos, a umidade, tudo isso são fatores meteorológicos. Já os fatores geográficos, geralmente o relevo, se planaltos, planícies, depressões, isso também pode alterar o clima. O tipo do solo também pode alterar o clima também de um lugar. Então, nós precisamos perceber sempre esses três fatores agindo no clima. Às vezes, algum mais do que o outro, porém, esses fatores estão sempre agindo sobre o nosso planeta, o clima local que você se encontra na sua cidade aí. Bom, vamos falar desses fatores. O primeiro que eu quero destacar seria a latitude. O que é a latitude? Bom, a latitude é a distância em graus da linha do Equador até os polos, o Polo Norte e o Polo Sul. Quanto mais próximo aos polos, mais frio tende a ser o clima. Quanto mais próximo à linha do Equador, mais quente tende a ser o clima. E lembra que algumas aulas eu dividi o nosso planeta em três faixas climáticas? Se seriam o quê? As zonas tropicais, as zonas temperadas e as zonas polares. Então, essas zonas polares vão dizer muito sobre o clima. Por quê? Por conta da latitude, dessa distância entre a linha do Equador e os polos norte e sul, isso vai caracterizar, sim, o clima de um lugar. Quer um exemplo? Por exemplo, aqui eu tenho o Nordeste e o Rio de Janeiro fica mais ou menos aqui assim. Onde que é mais quente? No Rio de Janeiro ou aqui no Nordeste? Com certeza o Nordeste, porque está mais próximo à linha do Equador. Bom, mas se comparar o Rio de Janeiro ao Rio Grande do Sul, onde que é mais quente? Rio de Janeiro ou Rio Grande do Sul? Com certeza é Rio de Janeiro. Por quê? Pelo mesmo motivo, porque o Rio está mais próximo à linha do Equador. É claro que esse não é o único fator agindo. Como falei com você, o clima ele tende a ser mais quente. Não necessariamente ele é mais quente. Por exemplo, eu vou ter alguns lugares, outro fator agindo, aqui, por exemplo, a altitude, que vai influenciar. Independente se a latitude vai ser próxima à linha do Equador ou afastada, a altitude também vai influenciar também. Um lugar mais alto, ele vai tender a ficar mais frio. Por exemplo, esse aqui é o Monte Kilimanjaro, lá na África. Você pode ver que tudo em volta, ó, tudo meio seco, o clima bem mesmo de cerrado, mesmo savana. E aqui em cima, ó, nesse monte, eu tenho neve lá em cima. Por quê? Por conta da sua grande altitude. E essa altitude ela vai influenciar diretamente no clima local aqui, sendo um clima de altitude. Não importa. Por isso que em muitos lugares, aqui no Brasil, eu tenho clima tropical de altitude. Por exemplo, quem é aqui do Rio de Janeiro mesmo, eu vou ter Petrópolis, Teresópolis, Friburgo. Tem outros lugares no Brasil, mas como eu estou lembrando agora, são esses três que é mais perto aqui, é mais comum utilizar como exemplo. E eu tenho essas três regiões, vai estar indicando por quê? Pela grande altitude dela, o clima vai ser mais ameno, vai ser mais agradável, por exemplo, que aqui no Rio de Janeiro mesmo, e a gente está muito próximo um do outro, beleza? Bom, um outro fator que eu quero também estar destacando aqui é a maritimidade ou a continentalidade. Sim, são dois nomezinhos bem complicados, mas é bem simples de entender. Quando eu falo de maritimidade, estou falando que o lugar é próximo a algum grande corpo hídrico, ou mar, por exemplo, ou um grande lago, e isso vai estar influenciando o clima daquele lugar. Já a continentalidade, esse lugar está afastado desse corpo hídrico, ele está recebendo influência do continente, ou seja, é um lugar mais seco, onde não chove tanto, onde vai ter a umidade vai ser mais baixa. Então, por esse motivo, eu vou ter esses dois fatores, maritimidade e continentalidade. Eles vão estar influenciando principalmente na umidade. Tem um exemplo bem bacana? Quem mora perto ali, Brasília, Mato Grosso, Goiás, norte ali de Minas Gerais, vai sofrer esse problema aqui com a continentalidade. Por quê? Essa característica da continentalidade, que vai fazer o quê? Vai dar um lugar mais seco. Quando chega no inverno,
as pessoas sempre passam mal com problemas respiratórios, porque o ar fica muito seco, não tem nenhum corpo hídrico liberando umidade para as pessoas. Isso acaba prejudicando a saúde, mas isso também influencia no clima também. Por quê? Um lugar onde vai ter o próximo ao um grande corpo hídrico, como um mar, como a praia, como um lago, por exemplo, uma lagoa, esse lugar geralmente ele vai ser muito mais úmido, muito mais agradável de se morar. Por quê? A amplitude térmica vai ser menor. O que é amplitude térmica? Vou chegar lá. Bom, mas primeiro entenda o seguinte, que a água ela tem uma propriedade física muito interessante. Ela demora a aquecer, ela vai absorvendo o calor do sol, mas ela demora a se aquecer. Depois, quando ela está bem aquecida, quando vai à noite, a água demora também a perder calor. Ela vai perdendo calor muito lentamente. Quando você está, por exemplo, numa piscina, quando você é meio-dia mais ou menos, você está um sol danado, você pula na piscina, a água está gelada. Você não entende por que um calor danado e água gelada. Por quê? A água ela ainda está pegando, ela está colhendo o calor do sol. Porém, quando chega à noite, quando chega lá no finalzinho da tarde, 7, 8 horas da noite, você pula, tá, mesmo estando frio, um vento mais frio, você pula na água, a água está o quê? Bem mais quentinha. Por quê? Porque a água está demorando também para perder calor. Agora coloca isso em uma escala muito maior, de uma praia, de um mar, por exemplo, de um grande lago. E isso vai estar influenciando o clima local. Por quê? Durante o dia, quando está muito calor, a água vai estar absorvendo. Então, a água vai absorver parte desse calor. E durante a noite, a água vai também estar liberando. Quando tiver mais frio, não vai estar tão frio assim, porque a água vai estar liberando parte desse calor que ela pegou durante todo o dia. É mais ou menos assim, ó. Durante o dia, ela vai estar absorvendo o calor. Então, a cidade, por exemplo, próxima ao esse grande corpo hídrico, essa água, ela vai sofrer, vai ter uma temperatura mais amena do que não teria. Já à noite, a água vai estar liberando esse calor. E por esse motivo, o lugar vai ser mais agradável de se viver. A amplitude térmica, a diferença entre a máxima e a mínima temperatura do dia, vai ser bem pequena. Diferentemente de lugares próximos, por exemplo, a desertos, onde dia não vai ter nenhum grande corpo hídrico para amenizar essa temperatura, então vai aquecer e aquecer muito. Por exemplo, eu tenho temperaturas no deserto Saara próximas aos 50 graus durante o dia e durante a noite próximos ao 0 graus. Por quê? Durante o dia ele vai ganhar calor muito rapidamente, mas durante a noite também ele vai perder muito rapidamente também. E por esse motivo eu vou ter uma grande diferença, uma grande amplitude térmica. O quê? A máxima durante o dia vai ser grande e a mínima durante a noite vai ser muito pequena. Então eu vou ter a chamada amplitude térmica, que é o quê? A diferença entre a maior temperatura do dia e a menor temperatura do dia. Quanto maior for a temperatura, menos agradável é você viver nesse lugar. Quanto menor a amplitude térmica, mais agradável de se viver. Por quê? Você está mais acostumado àquela amplitude térmica, você está acostumado àquela temperatura comum. Beleza? Se ficou alguma dúvida, coloque aqui nos comentários. Bom, um outro fator também bem interessante que vai estar influenciando seria a vegetação. Eu gosto de falar que a vegetação é espelho do clima, porque da forma que é o clima, a vegetação ela vai seguir o mesmo padrão, mas a vegetação também altera o clima também. Não sei se vocês conhecem, viram em biologia já, uma propriedade das plantas chamada evapotranspiração. Essa evapotranspiração é como se fosse a transpiração das plantas. A grosso modo, não tem o nosso suor. Quando a gente faz alguma atividade física, a gente não fica suando para resfriar o nosso corpo. E esse suor ele vai sendo evaporado. Da mesma forma, é a planta. Isso a grosso modo, tá, gente? Se um biólogo ouvir eu falando assim, ele vai me bater, vai me xingar até dizer chega. Mas isso a grosso modo. Bom, é interessante a gente observar que essa evapotranspiração, essa troca de partículas de água com a atmosfera, em uma árvore, uma floresta pequena, não faz muita diferença, mas uma floresta do tamanho da Amazônia, isso faz muita diferença, isso altera em muito, sim, a dinâmica de um lugar, o clima de um lugar. Por exemplo, eu tenho aqui na Amazônia a chamada os rios voadores, porque conforme tenho muita essa evapotranspiração, essa liberação
interação dessas pequenas gotículas de água com a atmosfera, eu vou ter a formação de grandes nuvens. Até nuvens que chegam em São Paulo, Santa Catarina, Paraguai, vêm da Amazônia. Aí está um grande risco de a gente desmatar a Amazônia. Por quê? Se eu desmato a Amazônia, eu posso correr um grande risco dessas áreas. São Paulo, Santa Catarina, Mato Grosso, como Pantanal, o Paraguai, de não ter mais chuvas por conta dessa dinâmica da Amazônia. Então, esses lugares eles podem vir a se tornar um deserto, como todo lugar próximo aos trópicos. Eles estão próximos, estão arriscados a se formar em desertos, por conta dessa dinâmica, desse fator climático. O outro fator climático também bem interessante também a gente fala também são as correntes marítimas. Bom, não tem aquele filme Procurando Nemo? Já viram já aquele filme? Aquela parte onde tem a tartaruga e a tartaruga que vai ensinando o pai do Nemo e eles pegam a correnteza que acaba deixando eles muito mais próximos lá à Austrália. Então, essa corrente marítima é mais ou menos isso mesmo. É um grande tubo de água com pressão e salinidade diferente, temperaturas diferentes, debaixo dos oceanos. São verdadeiros rios no oceano, levando águas frias para lugares quentes e águas quentes para lugares frios. Por que aqui no Rio de Janeiro, litoral, São Paulo, Rio de Janeiro, até mais ou menos ali o Espírito Santo, a água é fria? Do litoral da praia, a praia que mora no Nordeste, tem água quentinha. Aqui no Rio de Janeiro, a água é fria demais. Você vai na praia, a água está um gelo tem dia. Por quê? Porque existe uma corrente, que vem aqui, da Antártida, passa por todo o litoral da América do Sul e chega até aqui o Rio de Janeiro. Tem até um lugar muito famoso aqui no Rio de Janeiro chamado Cabo Frio. Por quê? Porque a água é muito fria. Diferentemente aqui do Nordeste, onde recebe influência, das temperaturas das correntes mais quentes. E por esse motivo, a água vai ser muito mais quentinha do que aqui no Rio de Janeiro. Mas isso altera? Sim, altera muito, porque a temperatura da água vai fazer com que ela evapore mais ou evapore menos, e isso formando maior quantidade de chuvas ou não. Por esse motivo, alguns lugares chove até mais e outros não. Também a temperatura do oceano também vai influenciar na formação dos furacões. É um outro motivo porque aqui no Brasil não tem formação de furacões. Por quê? As temperaturas aqui não é tão alta assim como deveria ser. Um exemplo, se para formar um furacão precisa de 39 graus, a temperatura da água, aqui é de 38. Então, por esse caso de 1 grau, não se forma furacões aqui próximo aqui. Diferentemente aqui nos Estados Unidos, onde a temperatura é um pouquinho mais alta e é essencial para formações desses furacões. E essa parte aqui do Caribe, dos Estados Unidos, sempre está sendo sofrendo com os furacões. O relevo também é extremamente importante e influencia muito o clima de um lugar. Quer um exemplo? O semiárido brasileiro. Aqui, eu tenho o Nordeste, que tem um sertão aqui. Bom, por que a zona da mata ali próxima ao litoral tem a Mata Atlântica, é super, uma floresta bem exuberante, a quantidade de diversidade de flora e de fauna muito grande. Atravessou aqui o Planalto da Borborema, não tem nada. Por quê? Qual é o motivo? Bom, o principal motivo aqui que vai estar sendo essa alteração é por conta do relevo, porque ao Sol evaporar a água do oceano, ele vai evaporar, vai se formar nuvem, vai condensar, né? E vai em direção ao continente. Quando chegar no continente, ele vai bater nessa barreira orográfica natural, que é o Planalto da Borborema. Esse Planalto da Borborema, ele vai impedir que as nuvens carregadas com água passem para o outro lado. Por esse motivo, as nuvens acabam chovendo muito mais no litoral do que ir para o sertão. Quando chega no sertão, as nuvens já não tem mais nuvem de chuva, não tem mais umidade. Por esse motivo, aqui não chove. Às vezes fica até 4 anos sem chover no sertão brasileiro. Então é interessante observar que uma grande característica do sertão brasileiro, do clima do semiárido, é por conta desse Planalto da Borborema, que acaba impedindo das nuvens carregadas de chegarem até o sertão do Brasil. Isso não acontece só aqui no Brasil, não, em diversas partes do mundo. Aqui também eu tenho uma parte lá nos Estados Unidos também, onde vai estar impedindo também de chegar as chuvas também na parte do deserto também, que é muito parecida com o Brasil também, tem um semiárido por conta dessa mesma característica.
Bom, e aqui eu quero falar sobre o climograma. Bom, o climograma é uma ferramenta utilizada para medir a quantidade de precipitação de um determinado lugar em um determinado período de tempo. Bom, eu vou ter aqui, ó, à esquerda, a quantidade de chuvas que vai estar caindo em mililitros. Já do outro lado, no lado direito aqui, eu vou ter a quantidade, a temperatura daquele lugar, se vai fazer muito ou pouco. Aqui, por exemplo, eu tenho a linha vermelha como a máxima temperatura, a maior temperatura do dia, e aqui em verde eu vou ter a menor temperatura do dia. Então, geralmente a maior temperatura do dia é marcada lá para 1 hora, 2 horas da tarde, mais ou menos esse horário. Já a menor temperatura do dia também é marcada por 1, 2 horas, só que na madrugada. Então, eu vou ter sempre a maior temperatura e a menor temperatura. A diferença entre a maior e a menor é aquela chamada amplitude térmica. Repare que nos lugares aonde eu vou ter a maior quantidade de calor, nos meses aqui, ó, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho e por diante, nesses meses que a gente faz maior calor aqui no Brasil, é a maior quantidade de chuvas. Esse aqui é o climograma do Rio de Janeiro. E também é muito parecido também em outros lugares. Os meses onde faz maior quantidade de calor, onde a temperatura é maior, vai ser os meses onde vai chover mais. Aí um aluno perguntou, por que, professor, que no calor chove mais? É muito fácil, muito simples. É só você entender. É só você pensar o seguinte, bom, eu vou ter muito calor, então eu vou ter uma evaporação muito grande da água, principalmente dos oceanos, dos lagos, dos rios, e por esse motivo eu vou ter maior formação de nuvens. E por esse motivo eu vou ter maior quantidade de chuvas também, beleza? Bom, espero que vocês tenham entendido. Muito obrigado por ficar até aqui. Curta o vídeo, por favor, vai estar me ajudando demais. Você vai estar curtindo o vídeo, compartilhe com seus colegas e se inscreva aqui também no canal também. Faz tudo isso que eu sempre esqueço. Quer pedir alguma aula específica, vá lá no Instagram, me chame pelo direct, o link está aqui embaixo, beleza? Fique com Deus. Tchau, tchau. Abraço.